Voltamos a apresentar Empreender com Sucesso, com Lisete Freles. Olá, estamos iniciando a segunda live desta noite e já estamos com a nossa convidada, a nossa segunda convidada da noite. Mas antes disso, quero lembrar que nós estamos aqui para a Sebrae. O Sebrae oferece muito conhecimento para gestão e inovação na sua empresa. Acesse sebrae-rs.com.br e confira conteúdos online gratuitos. São e-books, infográficos, cursos e palestras que você pode acessar onde e quando quiser. Quer abrir um negócio? Quer melhorar a sua empresa? Conte com o Sebrae. Hoje e todos os dias. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. E nós estamos aqui também para o Colégio Fátima. Colégio Fátima também é nosso parceiro. Lilian Recanto, cosméticos em harmonia com a natureza. Lemus Moda Íntima, AGA Credit, Construtora Jobim, Rocio Oviedo, Método Supera, Saul Souza Imóveis, Brita Pinhal, Uninter, Tecnoparque de Santa Maria. Além desses parceiros, nós temos também a Ferrari Melo Empresas, o Centro Ótico Ótica Joalheria, da Avante Odontologia e Implantes, Purifique, Livraria Santos no Monet Plaza Shopping, Laboratório Pasteur, Cartão Digital, Inglês e Italiano para Viagens com a professora Vanessa Binotto, Óleos Essenciais da Terra de Daiane Marionoff, Cancian Imóveis, comercializando o La Espésia, Mademax Pneus, tradição que vai longe, já na terceira loja em Camobi, breve mais uma na quarta colônia. E lembrando que o Tecnoparque de Santa Maria também é nosso parceiro. E se você acessar o Empreender com Sucesso, você vai ver lá que nós já estamos com duas promoshare. Uma é das trilhas de Ivorá, um passeio fabuloso que vai acontecer. Você vai lá, compartilha em modo público, indica mais 2 amigos e você está concorrendo no dia 28 a uma vaga nesse passeio, com almoço, com café da tarde, com tudo pago, translado, tudo. E também tem a outra promoshare, que é do cartão digital. Você compartilha em modo público e também você indica 2 pessoas e você também está concorrendo ao seu cartão digital. Então, não perde tempo, acesse Empreender com Sucesso, vai lá, curte, nos siga no Instagram e também se inscreva no nosso canal do YouTube para que a gente possa ter o máximo possível de pessoas que compartilham os nossos temas. Mas eu estou muito feliz hoje, estou recebendo uma pessoa muito querida pela sociedade santamariense e que tem um conhecimento bárbaro, vai nos contar um pouco dessa trajetória de sucesso. Ela que é Sheila Rosa, médica e terapeuta familiar e muito mais. Isso é só o comecinho, assim. Boa noite, bem-vinda, doutora. Boa noite, Lisete. É um prazer o convite. Obrigada. E a gente se sente sensibilizada de poder falar um pouco da vida da gente, né? Perfeito. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho, porque a senhora tem tantas especializações e já tem anos de estrada. Conta pra gente isso. Sou formada em 75 pela Universidade Federal de Santa Maria. Fiz 2 anos em Curitiba, dei a graduação. Me formei em médica, ginecologista e obstetra. E 10 anos depois eu fiz terapia familiar. E hoje estou aposentada, mas estou trabalhando mais do que eu trabalhava antes. E num empreendimento com a Milene Scalco, que a gente está no início de uma comunidade terapêutica, né? E estamos começando devagarinho, né, um trabalho que faz falta em Santa Maria. Perfeito, e importante, né? A Milene, eu conheci ela
não faz muito tempo, ela me procurou e realmente fiquei muito feliz de ter pessoas que estão envolvidas nesse tema, porque afinal de contas, hoje é o Dia Mundial do Combate à Droga, né? E esse é um dos temas que a gente vai abordar hoje, em função, né, de como a gente deve tratar todas essas situações que acontecem. Mas conta pra gente, aí a senhora trabalhou todos esses anos e agora está se dedicando a esse projeto? Na verdade, assim, eu iniciei há 25 anos atrás, quando iniciou o Amor Exigente em Santa Maria. E eu e meu marido, que era um grande empresário da cidade, o Pedro Almeida, era dono da Bramoto Motocicletas, a gente foi convidado pelo então bispo Dom Ivo Lochaister a presidir, coordenar uma comunidade terapêutica de Ivorá, que é a Fazenda Terapêutica do Senhor Jesus, que esse ano completa 25 anos. E sem conhecer muita coisa a respeito de dependência química, a gente foi, assim, por livre e espontânea vontade, um convite do bispo, não podemos dizer não. E ali nós ficamos durante 3 anos. E eu continuei no meu trabalho, junto com a irmã Cecília, na época, a irmã Neuci, e a gente trabalha em grupos de dependentes e familiares. Eu trabalho até hoje ainda, e agora com a Milênia o nosso grupo é um pouco diferente, mas eu ainda continuo no Amor Exigente. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Por acaso o Amor Exigente não começou lá no Colégio Fátima, naquele salão que tinha lá atrás? Ou tinha palestras lá, né? Tem ainda, até hoje. Porque eu fui numa palestra lá e eu não lembrava que era a senhora, mas eu comprei até o livro e tenho o livro do Amor Exigente até hoje comigo lá. Na verdade, assim, hoje é no salão da Igreja de Fátima, que fica na frente da igreja, né? Naquela outra rua ali, que eu não sei o nome. Mas isso fazem muitos anos. Meus filhos eram crianças. Hoje a minha filha está com 37 anos, o meu mais novo está com 28. Então, há muitos anos atrás, como eles estudavam no Fátima, se criaram no Fátima, né? E eu fui convidada e eu fui numa palestra lá. Na verdade, assim, nós tínhamos um início, quer dizer, quem nos abriu as portas, né? Este programa do Amor Exigente, ele veio para o Brasil por um missionário que tem hoje 100 anos e trabalha ainda em Campinas. 100 anos 100 anos, ainda. É o Padre Haroldo. E em Santa Maria iniciou no Banco da Esperança, com a irmã Cecília. E hoje a gente tem 6 grupos na cidade, praticamente toda semana, né? Então, de segunda a sábado, a gente tem grupos, os grupos funcionam às 20 horas e a gente atende uma boa parte da população que a gente sabe que precisa, né? E como tem gente que precisa, né, doutora? Sim. Hoje a gente comemora o Dia Internacional de Combate às Drogas e a gente sabe que 5% da população é dependente, né? Este dia foi promulgado ou começou pela Organização Nacional, Organização das Nações Unidas, né? E em Santa Maria a gente sabe que tem grupos que trabalham, mas são pequenos e os trabalhos são feitos assim, a maioria das pessoas não sabe nem que existe. Muitas vezes o que acontece? A família, no desespero, não sabe o que fazer, né? Então, assim, a gente vê uma situação em Santa Maria igual a São Paulo, Rio de Janeiro. Impressionante, né? Porque a gente acha sempre que em cidades menores não tem índices grandes. Exatamente. A gente sabe assim, que a cada um dependente, no mínimo 4 pessoas da família estão interligadas, estão com o mesmo problema. E ontem segunda-feira, que eu também dou minhas palestras pequenininhas, mas eu dou. Segunda-feira eu falei sobre a codependência, que é uma doença dos familiares. E que eu sempre digo assim, que o familiar é pior que o dependente, porque o dependente, pelo menos, ele usa droga que dá prazer. Mas o familiar não usa droga e é tão doente, às vezes mais doente do que ele.
Então, aí que fica aquela dificuldade, grande dificuldade da gente dizer como pai, eu errei, eu perdi, eu não sei o que fazer. Olha que interessante. Eu ia justamente lhe perguntar, porque eu já vi muito essa questão das pessoas da família também adoecerem, né? Sim. De os filhos, independente de, por exemplo, tem um com problema com droga, né? Mas quando se fala em droga, engloba vários tipos, né? Vários. Por exemplo, o alcoolismo. O alcoolismo, eu acho que ele acaba afetando a família também. Com certeza, com certeza. As drogas lícitas e ilícitas, né? E as drogas lícitas a gente compra no bar e hoje drogas ilícitas tu compra também, né? E o pior, assim, eu acho que é pior de todas as coisas que a gente não tem uma educação para a droga, para defender os nossos filhos, para dizer não. Os nossos filhos não sabem dizer não, né? E eu sempre debato que a gente copia muito do americano, mas a gente não sabe copiar as coisas boas. E uma das coisas boas é assim, o americano faz a prevenção na mulher gestante. Tu vê só. E nós vamos fazer prevenção quando? Quando eles têm 14, 15 anos, que eles já estão há 3, 4 anos usando droga. Nós temos dependentes químicos com 9 anos. Com 9 anos? 9. Nossa, eu agora fiquei impressionada, eu não sabia que tinha, eu imaginava assim, a gente sempre pensa mais em adultos, né? Pois é, mas não é. Fala um pouquinho pra gente como é que funciona esse projeto aí que vocês estão fazendo um belíssimo trabalho, como é que é esse projeto? Nós estamos iniciando uma comunidade terapêutica, porque assim, as comunidades terapêuticas ou fazendas de tratamento, elas são normalmente rurais, né? Elas são longe da cidade. E a nossa é uma comunidade dentro da cidade que tem um tratamento de 3 meses. Né? Praticamente é um tratamento de desintoxicação. E depois, se houver uma necessidade, ele sai dali melhorado, né? Ele para de usar a droga. Mas como a dependência é uma doença crônica, progressiva e fatal, mesmo que ele fique um tempo sem usar droga, ele precisa de uma manutenção. Essa manutenção vai ser ou numa outra comunidade que tem um tratamento de 9 meses, ou nos grupos. Doutora, a senhora acha que em 3 meses uma pessoa consegue se livrar assim? Não, ele né? estabiliza. Estabiliza. Até porque hoje, Lisete, nós não temos assim aquelas drogas que antigamente a gente falava em drogas leves e pesadas. Isso não existe. Porque hoje ele não usa uma droga só. Ele usa várias. Então o organismo dele, os neurônios, todos estão comprometidos. Então não tem como tu tirar aquela droga e ele parar de usar a droga e ficar bom. Eu sempre digo para os familiares assim, não tem uma comunidade que tu leve e troque a pilhazinha e ele volte bom. Que engraçado. Eu digo assim, eu sou meia bobinha nesses assuntos, porque sou da roça, né? Então, me criei até os 18 anos na roça, mas até hoje eu não conheço nenhum tipo, assim, de droga, nunca vi, não tenho nem noção, assim. Mas eu sempre me questiono, assim, o que faz com que as pessoas, né? E isso é uma das coisas que eu queria conversar com vocês. O que faz com que as pessoas entrem nas drogas, principalmente crianças e adolescentes? É o ambiente, é o meio, são as companhias, porque alcoolismo, eu conheço pessoas que são alcoólatras e conheço uma pessoa, um familiar, né, não muito próximo, mas que ele sempre bebeu. E foram feitos vários tratamentos. Ele não ia no AA porque ele tinha vergonha, né? A família tinha vergonha porque a família era tradicional, né? Então, imagina. Então, fazia o trabalho particular, levava os filhos, fazia tudo. Mas o que acontecia? Essa pessoa até chegava a ficar 6 meses sem beber. Mas quando encontrava os amigos, voltava tudo novamente. E eu me lembro certa vez que uma pessoa da família disse, vou internar
essa pessoa, a família toda foi contra, porque dizia que era uma vergonha, mas não considerava a vergonha que era a pessoa estar na rua, caída, a pessoa entrar em coma e ficar internada em casa, né? Então tinha muito isso. Ainda existe esse preconceito? E muito, principalmente em Santa Maria. Olha, agora eu fiquei... isso é uma coisa assim... Nós temos grupos, só para te ter uma ideia, assim, os nossos grupos, vamos tirar um grupo de segunda-feira, ele funciona das 8 às 10 da noite, é para familiares e dependentes. E nós temos ali uma média de 40 pessoas, tá? Mas tem assim, ó, eu como médica posso te dizer assim, ó, tem muita gente vamos dizer, da alta sociedade, que não vão nos grupos, de medo de ser apontado com o dedo, né? E o que a gente vê assim, ó, nós pais, quando nos deparamos com a dependência dos nossos filhos, eles já estão usando há 3 ou 4 anos, cientificamente comprovado. Ou seja, nós estamos escondendo da sociedade uma coisa que a sociedade toda já sabe. Entende? Então, eles estão comprando, eles estão roubando, eles estão burlando toda a sociedade, burlando a nós, manipulando, mentindo, entende? E nós descobrimos. Lá, de repente, a família descobre. E aí a família continua escondendo, tentando esconder, né? Não vai a grupo, procura um psiquiatra, não faz o tratamento, vai no psicólogo, entende? Nós temos assim hoje em Santa Maria poucas coisas, poucos locais onde a família possa correr e pedir ajuda, entendeu? Olha só, e eu achei que isso era uma coisa já meio ultrapassada, que já não tinha mais esse preconceito. Impressionante. É a mesma coisa que tu ter um filho deficiente, né? Tu procura esconder, né? Quanto a gente tem, há pouco tempo a gente falava sobre o autismo, como se procura ainda segurar, esconder, não, meu filho não é autista, meu filho é meio autista, pode ser que seja autista, entende? Então não existe isso. Sabe que esses dias eu entrei em choque até porque morreu um filho de uma pessoa muito conhecida minha e impressionante, eu não sabia que essa pessoa era filho desse pai, porque esse pai nunca demonstrava que tinha esse filho. Eu fiquei impressionada, assim, me choquei, porque eu disse, mas como? É filho? Achei muito estranho, né? Porque, na verdade, tem isso de esconder, de não dizer que a pessoa é... Sim. Eu fiquei muito impressionada. Doutora, e qual a faixa etária, assim, que tem mais pessoas drogadas? Dos 15 aos 64 anos. 64 anos? Sim. Olha, agora eu fiquei impressionada, 64 anos. 64 e qual anos. O índice, assim, é mais alcoolismo? Mais assim, ó, na faixa dos 40 para cima é mais alcoolismo, né? Mais adolescentes é mais a dependência química. E a dependência hoje é multifatorial, são várias drogas. Ele não usa uma droga só, né? E quando chega na dependência do crack que nós temos hoje, é uma dependência que leva muitas vezes, na maioria das vezes, à morte mesmo. Nossa. Né? E a questão do alcoolismo, as pessoas normalmente elas não admitem, né? Que elas têm um problema de alcoolismo. Não. Elas dizem, não, mas eu bebo quando eu quero, É o final de semana, né? Bebe somente no final de semana, só que no final de semana não bebe uma garrafa, bebe um engradado, né? Mas todo final de semana, né? Então é um dependente. Impressionante, olha, são coisas que a gente fica aí impressionado, né, de ver que tem tudo isso nessa questão de alcoolismo. Eu sinceramente achava, e não só aí, nas drogas também, nunca imaginei que pudesse ainda ter todo esse preconceito e que Santa Maria também tivesse esse tipo de preconceito, né? Hoje, assim, ó, uma das coisas que me deixou até...
regozijada com o teu convite foi porque, assim, ó, hoje é o Dia Internacional de Combate às Drogas. O que foi feito em Santa Maria? E deixa eu lhe comentar uma coisa que eu não deveria falar, que eu estou falando até contra mim, contra mim não, até contra os veículos aí. Eu não ouvi nada, eu não ouvi... Jornal, rádio, televisão... Eu não ouvi nada hoje. Nada, não tem nada. Eu fiquei impressionada nada. Porque eu até hoje fui procurar, né? Porque como é um tema que às vezes a gente não tem muito conhecimento... Eu até olhei no meu celular, tá cheio de coisas. Porque assim, ó, em São Paulo teve uma campanha enorme. Em São Paulo está lançando hoje um programa que é para todas as escolas. Porto Alegre tem um programa em todas as escolas, entende? E Santa Maria não tem nada. Santa Maria nem fala em dependência química, nem fala em droga. Por isso que eu te disse, tem várias pessoas trabalhando, mas uma num cantinho, outra no outro cantinho, outra no outro cantinho. Não existe uma união, né? E hoje a gente sabe assim, ó, que esse problema da dependência ele tem que ser trabalhado em rede. Entende? Quer dizer, você vai fazer um tratamento, pode até ser... Tem na Casa de Saúde, por exemplo, um tratamento de 21 dias. Vai para a Casa de Saúde. Tá, ele saiu da Casa de Saúde? Está curado? Não. Tem que ter uma rede que vai amparar ele, que vai fazer um tratamento. Tem os CAPs em Santa Maria? Tem. E funciona? Eu me sinto até envergonhada de falar, né? Mas eu acho que assim, ó... A gente tem que se unir mais e tem que fazer um trabalho bem maior, porque a população hoje está precisando. Perfeito. Sabe que hoje no meu comentário, eu sempre faço um comentário à tarde. E hoje até não ia fazer, em função que já tinha feito o programa da tarde. E eu acabei falando. Mas eu vou dizer que foi a única coisa que eu vi que alguém falou. Talvez eu não tenha ouvido, não sei. Mas eu não ouvi as pessoas falarem. Porque as pessoas falam que dá até hoje. Ah, é o dia do padeiro, é o dia disso, o dia daquilo. Não, mas não ouvi nada dessa questão. Fiquei impressionada em função disso. Achei assim que... Eu achei até que ia ter mais coisas importantes. Mais gente falando. Mas deixa eu só fazer uns registros aqui. A vereadora Lucy Beatriz Duarte está nos acompanhando. Um abraço. A Eliane Melo. É nossa parceira. Vereadora. Olha só que bacana. A Celita da Silva também, vereadora, também está aqui conosco. O Frank Saint-Jean também está conosco. A Eliane Melo, boa noite, minha amiga. O Paulo Furtado está conosco. Também a Nelly Ilha, um abraço para a Nelly. A Ana Jaqueline Dias Fornel está conosco. Marcos Ferreira, também um grande colega nosso aqui da Rádio Membuí. A Lucy Beatriz Duarte, a vereadora, está dizendo o seguinte: te assistindo aqui de Brasília, vereadora professora Lucítia da Moto. Obrigada, vereadora, nos acompanhando. A Celita da Silva está dizendo: amiga Lisete, continue em Brasília com inúmeras agendas importantes para Santa Maria. Tema muito importante e necessário para podermos ajudar as pessoas que precisam. Vereadora professora Celita. Aguardando aí vocês na volta de Brasília, para que a gente possa saber o que foi, né, realmente, o que teve de concreto em relação aí aos resíduos sólidos aqui de Santa Maria, e também para nos auxiliar aí nesse trabalho tão bacana aí que o pessoal está falando. Yara Rodrigues está conosco, a Marta Panizes Borges, a Ana Jaqueline Dias Fornel, ela que é lá de Camboriú. Esse preconceito existe até com doenças psicológicas, depressão, bipolaridade. O José Nilton da Silva Vargas está conosco também. Tem muita gente aqui, vamos ver aqui também, tem gente que está nos acompanhando. O Volney Lima está dizendo boa noite, apesar do frio, estamos sempre atentos aos assuntos em pauta. Abraço. Muito obrigada, Volney, que está nos acompanhando. Também está conosco aqui, vamos ver, o Edi Wilson Borbo, Laírton Gandor da Silveira, a Lilian Cristina Lima, a Elida Gavião, Elesandra Coelho, Neida Ramos Ortiz, Daniel Frasson Kretzig, Michele Zap Figueiró, Sueli Natália Lima Vargas. Um abraço, Sueli, ela que é lá de Itaqui. Grande beijo para Sueli. E você pode continuar mandando o seu recadinho e a gente vai registrando aí os seus recadinhos
minutinhos. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso. Estamos apresentando Empreender com Sucesso, com Lisete Freles. Imembuí FM, uma FM a serviço da informação e da notícia. E sempre a rádio da gente daqui. Agora, o resultado da loteria com Renato Oliveira. Oferecimento: Lu Conveniência, em 3 endereços. Confiança não se impõe, se conquista. Na Avenida Rio Branco, 608, Bozano, 979 e José Barim, na frente da São João, no bairro Caturrita. Dr. Cell, especializado em assistência técnica de celulares. Seu telefone quebrou? Precisou de acessórios? Quer comprar aparelho novo ou seminovo? Vá até a Dr. Cell. Aceitamos usado na troca. Trabalhamos com conserto há mais de 35 anos. Parcelamos em 5 vezes nos cartões, sem juros. WhatsApp 992 20 2484 e 3027 3535. Dr. Cell, Venâncio Aires 2025, anexo a CS Computadores, próximo ao prédio da Cassisme. E atenção, minha Santa Maria, para a extração da Loteria Federal desta quarta-feira gelada. Quinto prêmio, 8.723, 8.723. Olha o quarto prêmio, 8.503, 8.503. Terceiro prêmio, 4.681, 4.681. Segundo prêmio, 3.049, 3.049, 3.049. E atenção, Loteria Federal, primeiro prêmio, 5.229, final 229, confirmando o primeiro prêmio da extração da Loteria Federal desta quarta-feira, 5.229. Loteria Federal também é aqui na Imembuí. Colégio Fátima, Educação e Humanização, Berçário, Educação Infantil, Ensino Fundamental, anos iniciais e anos finais, Ensino Médio, turno inverso. Conheça a proposta pedagógica do Colégio Fátima em torno de conceitos como confiança, caridade, liberdade. No ensino médio, com a ideia de educação humanizadora sempre presente, acentua-se a preocupação com o futuro, com atividades de pesquisa acerca de informações sobre cursos universitários, mercado de trabalho, média salarial e áreas de atuação. Acesse colegiofatima.com.br e saiba mais. Brita Pinhal, 45 anos, uma história que se ergueu com o desenvolvimento desta região. Brita Pinhal, 45 anos, nossa matéria-prima é o basalto, nossa referência é a solidez nos negócios. Dr. Diego Rumo, cardiologista, qualidade de vida é viver feliz. Alimentar o coração com práticas saudáveis e emoções prazerosas. Consulte receitas de longevidade no fone 3317-3213. Dr. Diego Rumo. Davante Odontologia e Implantes, excelência no atendimento e resultados garantidos. Tem acesso a técnicas minimamente invasivas, trazidas diretamente da Suíça. E realize o seu implante dentário com conforto e segurança. Equipe de multiespecialidades, capacitada para resolver casos complexos de reabilitação oral, devolvendo a eficiência mastigatória aliada à estética, com técnicas inovadoras de harmonização orofacial. Não tenha mais vergonha de sorrir. Ligue para Davante, número 3347-7882 e agende a sua consulta. A GA Credit chama atenção para esta super promoção. É a ação promocional Este Certificado é Fera. Faça ou renove o seu certificado Serasa Experian e concorra a R$ 2.500 a cada 15 dias e a 2 automóveis Jaguar e Pace. Sim, um Jaguar para você cliente e um Jaguar para você contador no final da promoção. A GA Credit, com a direção do economista Afonso Amaral, na Rua Alberto Pasqualini 56, sala 504, edifício São Você sabe distinguir sensações físicas e emocionais para praticar uma dieta saudável?
Como está a sua relação com a comida? Consulte o nutricionista Cassiano Boécio Visoto no Facebook ou WhatsApp 999161791. Ele ajudará você a manter uma relação equilibrada com os alimentos. E no programa Empreender com Sucesso, ouça dicas valiosas para escolhas alimentares saudáveis. Todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas. Método Supera, ginástica para o cérebro. Benefícios surpreendentes no desempenho da memória e do raciocínio lógico para todas as idades. Melhor concentração, foco no alvo, respostas com mais facilidade. Mais de 120 mil vidas transformadas, agora em Santa Maria. Cérebro ativo, mente saudável. Conheça a Supera, na Benjamin Constant, esquina com Pinheiro Machado. WhatsApp 991 43 43 12. Cursos intensivos de inglês e de italiano para viagens com a professora Vanessa Binotto. Experiência de 12 anos em residência na Europa. Mestre em Linguística e Didática pelas universidades de Siena, na Itália, e Mannheim, na Alemanha. Desde 2017 atua em Santa Maria. Inglês para viagens durante 4 semanas. 2 horas aula, opção por turnos, às segundas, terças e quartas-feiras. Italiano para viagens. 3 horas aula, turma única tarde, às quintas e sextas. Metodologia comunicativa de eficácia. Na Uningá eleva, na Borges 1719, bairro Fátima. Viajar é ótimo, compreender e falar a linguagem do mundo é maravilhoso. Quer morar em um condomínio fechado com excelente localização? Sua família vai amar o novo endereço da sua vida. Residencial La Spezia, na Avenida Walter Jobim, ao lado do Hiperbig. Olha só, 2 portarias 24 horas, prédios de 7 pavimentos com elevadores, gás e água com medição individual. E para a convivência, salões de festas, playgrounds, praças de lazer, quiosques com churrasqueiras, piscina, quadra poliesportiva com gramado. Apartamentos de 2 dormitórios mais box a partir de R$138 mil. E mais, financiamento na planta pela Caixa, FGTS como entrada, prestações a partir de R$599. Residencial La Spezia. Gostou? Venha negociar com a Cancia Imóveis. Ligue 3033 7400 ou 984 21 41 71. canciaimóveis.com.br. Imembuí FM, uma FM a serviço da informação e da notícia. E sempre a rádio da gente daqui. 20 horas e 35 minutos. 6 graus. Voltamos a apresentar Empreender com Sucesso, com Lisete Freles. Estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso, segunda edição de hoje, e falando sobre um tema extremamente importante e que a gente estava conversando agora há pouco com a doutora Seila Rosa, que muito pouco ainda se fala sobre esse tema e que hoje, no Dia Mundial do Combate à Droga, a gente ouviu pouquíssimas, aliás, eu não ouvi nada a respeito, né? Me perdoem alguém se ouviu, né? Pode até mandar pra gente num recadinho, pode mandar aqui o que ouviu, a reportagem, enfim, para compartilhar com a gente. Mas é um tema recorrente que precisa ser encarado de frente e que a gente não viu nada. Em compensação, aí em outros estados, as pessoas já estão pensando de forma diferente. Eu quero mandar um abraço pro Daniel Fragon Kretzig. Ele que é nosso colega, tem um blog chamado Face News, é de São Borja, tem uma colega São Borgense aqui, que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Obrigada aí pela companhia, eu vejo que ele está sempre conosco, mas não sabia quem era, então um grande abraço aí. E a gente agradece por estar assim, sempre ligadinho com a gente. Eu quero dar uma boa noite para minha querida Milene Scalco, ela que já esteve conosco aqui, ela que é coaching, consteladora, especialista nessa área independência química, né? E a gente não poderia deixar de, nesse dia, falar um pouco sobre esse assunto. Estava conversando com a doutora Seila Rosa, que também trabalha nesse projeto. Milene, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Lisete, boa noite, ouvintes, boa noite, internautas. Não poderíamos nos furtar, no dia de hoje, Dia Internacional de Combate às Drogas, de estar aqui levantando a nossa bandeira.
Perfeito. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre esse tema tão importante, porque me parece que ainda as pessoas não têm essa conscientização da gravidade desse problema e que ainda não se deram conta que em Santa Maria o problema é tão sério quanto nas proporções aí de outras grandes cidades. Hoje, Lisete, existem 243 milhões de pessoas usando drogas ilícitas. 243 milhões. Milhões, correspondente a 6% da população adulta mundial. Olha cerca só. de 200 pessoas. A cada cada 200 pessoas. Em cada 200, uma pessoa. Nossa, é um dado alarmante, hein? Em cada 200, uma pessoa. Uma pessoa. E em cada uma pessoa dependente, 4 familiares. Perfeito, e isso eu ia dizer, realmente os familiares acabam adoecendo, né, em contrapartida, e muitas vezes o familiar trata a pessoa, mas acaba não tratando a família, né, e a importância da família também ser tratada, né? Exatamente. Hoje nós possuímos em Santa Maria uma rede de apoio chamada Espaço Alternativo e Centro de Tratamento Maria Madalena, que é uma rede de atenção especializada e integrada para o atendimento da família e do dependente, no qual nós acolhemos a família. A doutora Seila, como médica e terapeuta familiar deste espaço, faz o primeiro acolhimento e faz o levantamento da demanda terapêutica necessária para aquela pessoa que está no sofrimento, para aquela pessoa que está na escravidão e que de fato já perdeu totalmente o domínio da sua própria vida. Porque quando nós estamos no uso ativo, o nosso córtex frontal do nosso cérebro é totalmente afetado e neste espaço do nosso cérebro está o limite do certo e do errado. Então as pessoas têm comportamentos limítrofes que não sabem julgar, acolher e fazer o que é melhor para a sua vida porque perderam totalmente o domínio. No 12 Passos de Alcoólicos Anônimos, o primeiro passo diz que para eu adentrar no tratamento eu preciso admitir que perdi totalmente o domínio sobre a minha emoção, sobre o meu sentimento, sobre o meu comportamento e sobre o uso de qualquer substância que possa vir alterar o meu comportamento. E por que as pessoas têm toda essa resistência, né? Porque as pessoas que a gente fala assim, não, eu não preciso beber todas as noites, mas bebe. Eu bebo só quando eu quero. Eu bebo só no final. Eu paro quando, eu paro quando eu quiser. Eu só bebo no final de semana. E as pessoas não admitem que elas estão, né, doutora? Exatamente. É bem difícil, é preciso lá perder alguma coisa, a gente diz. Ou familiar, que normalmente assim o nosso adolescente, o que acontece? Ele perde, ele para de estudar, ele para de trabalhar, ou seja, é mandado embora do emprego, ele perde a mulher e ele perde os familiares. Então é preciso ele perder alguma coisa para ele se dar conta que está acontecendo alguma coisa errada com ele. E aqui em Santa Maria, eu estava perguntando para a doutora Seila, ela estava me falando da idade, são mais adolescentes e adultos, né? Mas eu fiquei impressionada que ela me falou de um dado de crianças de 9 anos. Alarmante. Crianças de 9, 10, 11, 12 anos sendo encaminhadas pelo Conselho Tutelar para buscar ajuda. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho do que pode ser feito, né? Por exemplo, principalmente hoje que nós estamos aí nessa luta que vocês estão tendo aí, né? E também para conscientizar você que é empresário, que está nos acompanhando, você que tem um filho que é dependente químico, seu esposo, a sua esposa, porque também tem dependência das mulheres, né? E que muito pouco se fala mais em homens, depois vamos tocar nesse assunto, para que
que você também se conscientize, participe e até auxilie, porque no momento que você vai também se predispor a auxiliar num grupo, você vai estar se ajudando, né, também. Mas fala um pouquinho pra gente, Milene, tem mulheres também com problema, porque normalmente se fala mais nos homens, né? Lisete, o dados das mulheres é alarmante. Por quê? As mulheres, elas demoram um pouco mais para ter a perda, como a doutora falou. Por quê? O homem, ele, para estar no uso, ele começa a criminalizar. Ele começa a cometer delitos, e nós sempre falamos que existem 3 caminhos para a dependência química: caixão, centro terapêutico ou cadeia. Esses são os 3 caminhos. E o que acontece com o homem? O homem adentra o sistema prisional muito rapidamente. Então, ele acaba tendo a alternativa de se tratar para buscar uma nova alternativa de vida. O que acontece com as mulheres? As mulheres acabam se prostituindo ao invés de criminalizar. Mas também acaba criminalizando e adentrando o sistema prisional quando a prostituição já não é mais o suficiente. Porque esse vazio que acontece do nosso cérebro até o nosso coração são 20 centímetros. O entendimento precisa descer para o coração para entender amorosamente que nós recebemos um bem de Deus, que é a nossa vida, e que de alguma forma nós precisamos zelar por esse bem. Então a mulher demora um pouco mais para chegar, para adentrar um grupo de apoio, para procurar um psiquiatra, para procurar um centro de tratamento, para procurar um CAPS, por esse motivo. E a questão das agressões que acontecem entre familiares tem a ver com a questão de drogas? Muito. Porque assim, ó, a gente diz, ele começa a furtar dentro de casa. Começa a sumir o tênis que ele ganhou, que ele pede um tênis de marca. Uma semana depois ele não tem mais aquele tênis de marca. Ele pede um boné de marca. Uma semana depois ele não tem mais. Roubaram dele. Sumiu. E por aí começa. E dentro de casa, fora de casa. Né? E aí a degradação. Gente, olha... A violência familiar, ela não acontece só com agressões. A violência familiar inicia na toxicidade do comportamento, na toxicidade das palavras, como eu trato a minha mãe, como eu trato meu pai, como eu trato o meu esposo. É um comportamento, na verdade, né? Ele tem um comportamento totalmente fora da razão, né? É manipulação, é mentira, e se torna uma pessoa totalmente que não tem, como se diz vulgarmente, né? Ele é um drogado, ele não tem caráter, né? Isso é o que a gente pensa quando olha, quando vê uma pessoa caída na rua. É uma pessoa que tá ali, tá precisando da tua ajuda. E quem mais busca ajuda? O próprio drogado, digamos assim, ou mais a família? Zete, nós precisamos estar muito atentos. Padre Haroldo Hahn, fundador do Amor Exigente no Brasil, ele tem uma frase que nos faz uma longa reflexão. Um dependente químico é um sintoma de uma família disfuncional. Então não existe culpa nem da família, nem do dependente químico. Existem responsabilidades, as quais, quando se adentra um processo terapêutico, cada um precisa assumir a sua. Então, o familiar, quando busca ajuda, ele precisa também entender que ele precisa fazer a sua parte, que ele precisa frequentar o grupo de apoio, que ele precisa fazer uma terapia familiar, que ele precisa ir na psicóloga, ele também precisa mudar. Ele precisa cuidar de si e não viver a vida do outro. Porque quando tu cuida de si, quando tu te empodera, quando tu te transforma, reflete em quem a gente mais ama essa transformação. A primeira coisa
que se aprende no grupo, Lisete, é que a dependência é uma doença. Então, assim, ó, se teu filho cai, quebra um braço, o que tu faz? Vai tratar. Então, a dependência é uma doença que precisa ser tratada. E é uma doença crônica, incurável e fatal se não tratada. Nossa, eu quero mandar um abraço aqui para o José Nilton Silva Vargas, José Carlos Fracalossi, ele que é consultor, um abraço. A Eva Maria Campos, lá de Itaqui, um abraço. Maria Bernadette Tólio, da não é da Gênios, achei que era da Gênios. A Leonora Rodrigues, a Camila de Freitas, a Elisama Romero de Quevedo, estamos na escuta, amei te conhecer, eu e meus pais estamos escutando. Um abraço, Elisama, para ti, para o teu pai, para tua mãe, todos aí da tua família. Débora Expor está nos acompanhando, Sidmar Kantorski, Milton Freilich, Renato Santos, Guacira Nunes, Márcia Cátia Santos da Rosa, que são lá do Centro Ótica e Joalheria, Gilmar Peters, e mais o pessoal que também está aqui conosco, nos acompanhando, que é o Éder e a Camila Machado, também estão aqui conosco. O Volney Lima também está falando que ele está nos acompanhando aqui, apesar do frio. A Ionara Zanco, lá de Frederico Westphalen, um abraço para ela. Olha, tem o pessoal da Arcele Reciclagem, um abraço para o pessoal da Arcele aí, que está nos acompanhando. E no final eu vou postar essa live e depois também amanhã vai estar no nosso canal do YouTube. Lembrando que quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo e vão poder ajudar pessoas que necessitam refletir sobre esse assunto, buscar ajuda, né? Então, não deixe de compartilhar, vá na página do Empreender com Sucesso, curta lá, compartilhe e também vá na nossa página do Empreender com Sucesso Oficial, quer dizer, no nosso canal do YouTube, e se inscreva lá. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como é que começa, né? Teria como a gente identificar, como é que eu posso identificar um filho, uma filha, o pessoal que está nos acompanhando em casa, se esse filho ou filha está com algum sintoma ou se está usando drogas? Tem alguma forma? Primeira coisa, assim, ó, hoje com as internets, com os celulares, você acha que seu filho foi aonde? Em tal lugar. Será que ele está lá? Então, a primeira pergunta que se faria é assim, aonde está seu filho? A segunda pergunta que eu faria é, você sentou hoje, olhou seu filho olho no olho? Conversou com ele? Revisou os cadernos do seu filho quando ele chegou da escola? Tens frequentado a escola do teu filho? Tens perguntado o comportamento do teu filho na escola? Olha, impressionante. Tem aqui mais um recadinho aqui da Guacira Nunes. Excelente programa e excelente tema. Temos que falar mais sobre drogas. Verdade, Guacira. E muita gente aí mandando seus recadinhos. O Darlan Teodoro também está mandando seu recadinho aqui pra gente. E quais as dicas, doutora, que a senhora deixaria assim para que os pais, ou pode ser a Milene também, dicas que vocês deixariam para os pais nesse dia tão importante, de como os pais devem lidar, observar o seu filho? Tu já deu algumas aí, a questão do celular, a questão, acho que das amizades também. Eu sempre tive uma atitude que eu achava muito importante e tenho certeza que me ajudou muito nesse sentido. Eu sempre que meus filhos tinham as amizades, eu procurava fazer as festas na minha casa, porque quando era na minha casa eu sabia que eles estavam em casa e que eu estava lá e sabia quem era o grupo de amigos. Então, nunca levei eles em festa na casa dos outros. Ao contrário, trazia na minha e convidava às vezes os pais também para poder avaliar. Claro que não é preconceito, mas eu acho que é uma coisa que tem que ser feita, né, Milene? Eu tenho uma dica muito legal. Vamos lá. Quem são os amigos dos teus filhos? Quem são os pais dos amigos dos teus filhos? Onde os amigos dos teus filhos moram? Essa é a primeira dica. Tu tens que saber com quem anda teus filhos. Tu tens que compartilhar da rede social do teu filho, acompanhar.
Saber quem são os amigos dos teus filhos. Saber quem são os amigos dos teus filhos na rede social. Esse dado é alarmante. Mas quando nos chegam menores, familiares de menores procurando ajuda, é através da rede que a gente consegue desemaranhar como vai adentrar o processo terapêutico daquele adolescente. E essa questão que falam da questão de drogas nas escolas, existe isso? Existe e é assustador. Sério? 99,9%. Escolas estaduais, municipais e particulares. É assustador. E universidade. Meu Deus. A universidade é um dado alarmante. E o que nós temos feito enquanto sociedade para tudo isso? Tem esses trabalhos que vocês fazem, né? É um trabalho de formiguinha, né? Porque, na verdade, é um trabalho que eu diria assim que é meio solitário, né? Não é um trabalho que tenha um apoio, né? Porque a gente vê aí que em tantos segmentos as pessoas se unem, né? Para ajudar. E nesse segmento eu não vejo tanto esse engajamento, assim. O nosso trabalho, assim, ó, Lisete, é um trabalho voluntário. Ninguém ganha nada para fazer esse trabalho. E nós trabalhamos, normalmente quem trabalha é quem tem um familiar com problema. Entende? Ou quem já passou Ou quem já passou pelo superou problema. Entende? E que aí ele vai, não, eu vou passar a minha história para o outro. Vou compartilhar a minha história, vou fazer com que o outro veja como eu consegui sucesso, como eu consegui sair dessa. Nas reuniões, nas segundas-feiras, no Grupo Gaia, Acolhimento e Prevenção, na Vale Machado, onde fica a Pacto, na Rua da Câmara de Vereadores, ali tem uma equipe de voluntários que acolhe e conduz as famílias e os dependentes que vão pedir socorro. Todas as segundas-feiras, das 20 às 22 horas, numa reunião temática, sempre falando em algum comportamento, algum sentimento, algum passo, algum princípio do programa de recuperação que possa orientar, conduzir ao familiar para esse tipo de ajuda necessária. A rede de apoio de Santa Maria é encharcada, os CAPs não dão conta, a rede de apoio não dá conta da demanda de usuários que necessitaria estar no sistema e ser acompanhado biopsico, sócio-espiritualmente. Mas e como que, perante toda essa realidade, a gente não ouve falar muito sobre isso? Porque ninguém quer se envolver. Na verdade, ninguém quer se envolver. É chegada a hora dos empresários se conscientizarem, que se colaborarem com o processo terapêutico de recuperação de pessoas adoecidas por drogas lícitas ou ilícitas, estarão colaborando com a humanidade, estarão colaborando com a cidade de Santa Maria, estão